Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais uma vez retornando aqui para mais um assunto que a gente passa a trabalhar a partir de hoje. Hoje a gente passa a trabalhar e falar um pouquinho sobre geometria espacial, tá? Então a gente fechou, falou um pouco de geometria plana, agora a gente segue e vem falar da geometria espacial. Eu sempre digo para ti assim, que basicamente o principal é tu entender que a espacial é tu pensar a geometria plana, só que agora em 3 dimensões. Antes a gente tinha 2 dimensões, base e altura, comprimento e profundidade. Agora tu tem 3. Tu tem largura, altura, profundidade. Tu passa a ter 3 elementos. Então essa é a ideia que tu passa a ter a partir de agora, ok? Então hoje a gente fala de geometria espacial. A gente inicia o nosso trabalho de geometria espacial e a gente vai começar esse trabalho falando do quê? Falando de elementos da geometria espacial. Então assim, vamos falar do que são poliedros. Vamos lá. Vocês vão ver que eu vou fazer várias análises em relação à geometria plana. Eu vou falar da geometria espacial, mas fazendo várias análises em relação à geometria plana. Então olha só, quando a gente fala da plana, eu falei para ti em polígonos, porque eram vários lados. Agora são edros. O que são edros? Edros são os planos. Então tu passa a ter poliedros, são vários planos. Isso é o que tu passa a ter a partir de agora. Vocês vão ver que esses planos eles vão se cruzar de tal forma que cada um desses planos parte deles vai formar a face de um poliedro. E é isso que a gente vai passar a lidar a partir de agora, ok? Então vamos pensar assim, ó. Olha só, um poliedro aqui. O que eu tenho nesse poliedro? Esse poliedro aqui tem várias faces, onde tu tem aqui, ó, hexágonos. Se tu olhar, tu tem hexágonos. O que são hexágonos mesmo? São polígonos com 6 lados. Tu tem aqui, ó, pentágonos. Tu tem figuras diferentes. Esse aqui parece ser regular, este aqui, o hexágono parece ser regular, o pentágono não parece ser. Então, são figuras. O que acontece? Cada uma dessas aqui, ó, a gente vai chamar de face. São as faces do poliedro. Já as linhas que tem aqui, ó, no encontro de 2 faces são as chamadas arestas. E os pontos de encontro de 3 ou mais arestas são chamados de vértices. Então tu tem as faces, as arestas e os vértices. Tu tem as faces, as arestas e os vértices. Então tá aqui um poliedros aqui. Vamos botar outros aqui para a gente enxergar, ó, que eles podem ter diversas formas, né? Aqui tem um poliedro, que se tu observar aqui, ó, tu tem um octógono, né? Um octógono aqui do lado, aqui, ó, as faces maiores, e aqui tu tem triângulos que parecem ser triângulos equiláteros. Então, assim, as figuras são as faces, os triângulos, os octógonos. Essas linhas de encontro de 2 faces são as arestas. E estes pontos de encontro que aparecem aí são os vértices. Vértices, faces e as arestas. Tá? E aí eu tenho diversos, eu posso misturar. Tu vai ter aqui, ó, quadriláteros, hexágonos, pentágonos. Tu pode ter várias formas de trabalhar com poliedros. A gente pode montar diversos poliedros, assim, né? Esses mais comunzinhos. Tem os mais comuns, que são mais presentes no nosso dia a dia, tem os diferentes assim, a gente pode botar eles de formas diferentes também, que ó, são vários triângulos, né? Eles têm umas reentrâncias, esse aqui, né? Então, tu tem vários aqui, ó, triângulos formando um poliedro, poliedros, várias faces, tá? Então, ó, isso, vários, né? Vários. Aqui, ó, eu tenho uma figura estranha aqui, ó, que ali tu vai encontrar aqui assim, ó, quadrados ali, mas essa figura aqui é uma junção, né? Não é uma figura notável, é uma figura um pouquinho diferente. Isso pode acontecer de várias formas, né? Vamos botar outro lá assim, ó, bem estranho para a gente trabalhar, né? Mas é um poliedro, assim, ó, tu tem várias faces compondo estes poliedros, tá? Aqui existe uma diferença. Se tu olhar esses 3 de cima aqui, esses 3 de baixo, eles têm uma diferença que é bem interessante para a gente comentar, né? Isso aqui, ó, esses aqui de baixo, se vocês observarem, eles têm assim, vamos dizer assim, umas reentrâncias.
né? Esses aqui de cima não. Quando a gente tem esse tipo de sólidos, existe, que nem existe nos polígonos, existe nos poliedros. Existem poliedros convexos e não convexos. Tá? Vamos tentar diferenciar eles para a gente poder começar o nosso trabalho. Quando é que são convexos, quando é que não são convexos? Ó, esses 3 de cima é uma coisa, esses 3 de baixo é outra. Nesses 3 de cima, se tu observar, não tem uma face que entra, assim, né, que forma uma parte para dentro da figura. Esses 3 de baixo já, diferentemente, tem. Como é que tu pode classificar, como é que tu pode diferenciar o que é convexo, o que não é convexo? Também pode ser chamado de côncavo, mas geralmente convexo e não convexo. Qual é a diferença entre eles e como é que a gente vai trabalhar com isso? Vamos passar adiante aqui, ó. Vamos diferenciar o que é um sólido convexo e o que é um não convexo. Aqui eu peguei um sólido bem mais comum, né? Peguei uma caixa dessas bem tradicional, e vou te dizer assim, isso é um sólido convexo. Quando é que o sólido é convexo? O sólido é convexo quando a gente, prolongando qualquer um dessas faces aqui, não corta o poliedro inteiro. Como aconteceu com aqueles 3 primeiros. Qualquer um deles que, se eu prolongar, eu não corto o poliedro. Aí é um poliedro convexo. Ó, se eu prolongar esse lado de cá, ó, vocês vão ver que obrigatoriamente, ó, eu peguei e botei imagina que tu bota uma folha colada nessa parede do meu poliedro aqui. O que vai acontecer? O poliedro vai ficar todo pro lado de cá da folha. Eu não corto ele se eu prolongar esta face aqui. Isso é convexo. Agora, quando é que ele não é convexo? Também pode ser chamado de côncavo, mas não é o normal. O normal é dizer não convexo, convexo não convexo. Se tu observar esse aqui, ó, diferentemente, se eu prolongar essa face aqui, eu vou cortar ele. Se eu prolongar essa aqui, ó, eu vou cortar ele. Quando isso ocorre, ele não é convexo. Se eu prolongar aqui, ó, vamos prolongar essa aqui, ó, para a gente ver o que acontece, ó. Se eu prolongar essa face, eu corto ele, tu vai ter parte para um lado e parte para o outro da folha. Quando isso ocorre, aí tu tem um sólido não convexo. Por isso que eu falei que os 3 primeiros eram diferentes dos outros 3. Os 3 primeiros, se tu prolongasse qualquer uma daquelas faces, tu não ia cortar eles. Agora os outros 3, se tu prolongar, aí tu corta eles. Então, aí tu tem um não convexo. Quando tu não corta, ele é convexo. Como é que vai funcionar e o que vai interessar pra gente? De fato, a gente vai lidar muito mais com esses aqui. Muito mais. Quando a gente tiver um não convexo, vai ser situações assim onde eles vão pedir para te calcular a área, onde eles vão pedir para te calcular o volume. E aí o que eu vou fazer? Basicamente vai ser muito comum de tu te dar por conta do seguinte, se eu prolongar aqui, eu corto ele, então faz assim, ó, separa ele, pega esse negócio aqui, ó, e separa para lá, ó. Separa em 2 convexos, ok? Separei, eu empurrei, eu peguei ele daqui e fiz assim, ó, desloquei para lá. Aí eu passei a ter 2 convexos. Então isso vai ser muito comum e muito útil para a gente. Em vez de trabalhar com ele assim, eu separo ele e trabalho com 2 convexos, tá? Bom, mas vocês vão ver que a gente se detém muito mais nesses aqui do que naqueles lá, tá? A gente geralmente trabalha com os poliedros convexos. É com ele que a gente acaba se detendo um pouco mais. Uma outra maneira que tu tem de pensar quando é que o poliedro é convexo e quando é que o poliedro não é convexo, e funciona isso também na geometria plana lá, viu? Eu posso falar em polígono convexo e polígono não convexo. Polígono convexo, se eu prolongar um lado, eu não corto ela. Polígono não convexo, existe algum lado que, se eu prolongar, eu vou cortar a figura. É quase a mesma coisa, só que aqui eu prolonguei face. Na plana a gente prolonga lado. Aqui tem uma ideia bem semelhante também, ó. Se eu desenhar um segmento de forma a escolher 2 pontos dentro da figura, ó, esse ponto A e esse ponto B, eles estão dentro dessa figura aqui, ó, tá? Se tu ligar esses 2 pontos, obrigatoriamente todo esse segmento ele vai estar dentro da figura. Aí ele é convexo. Agora, se tu tem uma figura de modo a tu pegar um ponto A que está aqui dentro, desse lado aqui, ó, o ponto B ele está lá dentro, ó, lá dentro daquele lado lá, e aí tu liga o ponto A ao ponto B, tem aqui, ó, um pedaço que sai fora da figura. Tem como tu fazer isso? Então o poliedro não é convexo.
Então, se tu pegar dois pontos dentro da figura, um aqui e um aqui, e ligar eles, se todo segmento der dentro da figura, se todo segmento obrigatoriamente vai dar dentro da figura, ele é convexo. Se tu tiver como ter parte do segmento ali, ó, que está fora da figura, aí ele não é convexo. Tá? Então essa é uma diferença, uma outra maneira de tu pensar. Como eu disse, isso vale na plana também, há para polígonos convexos e não convexos. Se tu botar dois pontos dentro de um polígono e riscar o segmento, se todo segmento está dentro do polígono, ele é convexo. Se tiver parte do segmento fora do polígono, ele não é convexo. Então a ideia da plana ideia espacial é a mesma. Pega dois pontos e liga. Se está dentro da figura todo segmento, é convexo. Se tem como tu fazer isso e ter um pedaço fora, ele não é convexo. Tá? Ou prolonga os lados. Obrigatoriamente não separou, então ele é convexo. Se tem como tu desenhar e acaba separando, então ele não é convexo. Tá? Então esta é a ideia e essa é a definição inicial de o que é um poliedro convexo e um poliedro não convexo. Certo? Bom, feito isso, seguindo adiante a nossa conversa, tá? A gente vai falar sobre o teorema de Euler. O teorema de Euler vai ser usado nos poliedros convexos. Então, tu vai ver que essas questões, ele sempre vai ter dizer assim, dado um poliedro convexo com... Ele sempre vai te trazer assim, tá? Essa relação de teorema de Euler é para poliedros convexos, ok? Bom, o que acontece? Quando a gente fala de Euler, é uma relação que existe e que é fixa. Em todo poliedro convexo, tu pode relacionar o número de vértices, faces e arestas da seguinte forma, né? Sempre o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Né? Se brinca muito que Euler é um matemático muito romântico, né? E por isso ele criou esse teorema, porque ele chegou e fez assim, vamos fazer amor a 2. É uma brincadeirinha, claro, uma bobagemzinha, mas só para ajudar o pessoal a lembrar, né? Então se usa muito isso aí. Vocês devem ter ouvido essa brincadeirinha, esse macetezinho, já não é uma criação minha, ocorre muito, né? Mas ajuda a lembrar, ó, vamos fazer amor a 2. O que é isso, vamos fazer amor a 2? O número de vértices mais o número de faces é sempre igual ao número de arestas mais 2. Em qualquer poliedro convexo isso vai acontecer. Em qualquer poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Sempre o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ok? Isso desencadeia algumas outras coisas. Por exemplo, assim, ó, também a gente pode pensar nessa relação aqui, ó, que também está dentro do teorema de Euler. Ela é utilizada dentro nas resoluções com o teorema de Euler, onde sempre o número de arestas é igual a 1/2 do número de faces vezes o P. O que é o P? Número de arestas por face. Como assim? Vamos pensar naquela caixa que tinha antes. Aquela caixa é uma caixa qualquer, uma caixa de sapato. Aquela primeira caixa que a gente colocou ali. O que tinha aquela caixa? Vamos imaginar assim, ó, uma caixa ela tem 6 faces, todas com 4 lados. Ok? Então tu vai pensar assim, ó, se são 6 faces com 4 lados, são 6 faces com 4 arestas cada uma. Então 6 vezes 4 é isso que tu vai fazer aqui, ó. 6 vezes 4, 6 faces vezes 4 arestas. Cara, tu pensar assim, ó, são 6 faces, todas têm 4. 4 mais 4 mais 4, 6 vezes 4, 24 arestas. Dividido por 2. Dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando tu pega uma caixa, essa aresta que tu conta numa face de K, ela também está numa face de K. Então, ó, quando tu pega uma caixa, essa aresta que está na face de K também está na face de K. Então, tu contou ela 2 vezes. Por isso que tem esse dividido por 2 aqui. Tá? Então, o número de arestas, ela é a metade no número de faces vezes o número de arestas por face, que também dá para brincar, né? Dá para brincar assim, quando tu ama e alguém não te ama e tu ama sozinho, né? Tu fica deprimido, o pessoal sofre com o amor, né? E aí tu descobre que o amor
ele é meio filho da puta, né? O amor, ele é meio filho da puta. Ele pode machucar se ele não for correspondido. É uma brincadeirinha também, mas é só para te ajudar a lembrar. Ó. O amor é meio filho da puta. Número de faces vezes o número de arestas por faces. Então, vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. A aresta é sempre um meio do número de faces vezes o número de aresta por face. Ou multiplica e divide por 2, que dá o mesmo, tá? Então, como é que funciona isso? É tu pensar assim, ó, são 6 com 4 lados, 6 vezes 4, 24. Mas como eu contei 2 vezes, divide por 2. Ok? Às vezes, menos comum, mas às vezes aparece para te usar nas questões o cálculo do número de arestas não em função das faces, e sim em função do número de vértices e o número de arestas em cada vértice. A ideia é a mesma, tá? Tu pensar assim, ó, quando tu pega uma figura, ela vai ter arestas que concorrem num vértice. Aí tu pensa assim, ó, tem 8 vértices. E nesses 8 vértices chegam 3 arestas. Então 3 vezes 8, 24. Sim, mas essa aresta que chegou nesse vértice, ela saiu de um outro. Então eu vou contar ela 2 vezes se eu só fizer isso. Por isso que se divide por 2. Ela saiu de um lado, ela chegou no outro. Então eu vou contar ela nesse vértice que sai e vou contar ela nesse vértice que chega. Eu vou estar contando ela 2 vezes. Então como eu vou estar contando ela 2 vezes, eu divido por 2. Essa é a ideia. Tá? Então, ó, número de vértices vezes o número de arestas no vértice dividido por 2. Isso também me dá o número de arestas. Certo? Então, essa ideia aqui é a mesma ideia que tu tem aqui. Se tu me entendeu o que eu falei aqui, ó, 6 vezes 4, 24, mas como eu contei 2 vezes, divide por 2, tu entendeu o que eu falei aqui. Cada vértice tem 3 arestas, então 3 vezes 8, 24. Sim, mas ela saiu de um lado e chegou no outro, então divide por 2. Essa é a ideia. Tá? Então tá aqui o que é o Teorema de Euler. Brincadeiras, mas que ajudam a lembrar, né? O Teorema de Euler, vamos fazer amor a 2, vértices mais fáceis, arestas mais 2, e o amor ele é meio filho da puta. Então, F vezes P, F número de faces, P número de arestas por faces, ok? Fechou? Tranquilo aí? Bueno, olha só, então só para completar, né? V o número de vértices, F número de faces, A o número de arestas, o P o número de arestas por faces e o N o número de arestas num vértice. Tá certo? Tá ok aí então? Posso seguir? Então olha só, seguido adiante, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, o que tu quer, o que tu está falando com isso, professor? Como é que seria uma questão envolvendo esse negócio aí? Do que tu faz essa questão? Como que tu faz a questão? Eu faço assim, ó. Qual o número de vértices de um poliedro convexo que possui 6 faces octogonais e 8 faces triangulares? Ó, um poliedro convexo, como eu disse para ti, é aqui que serve o Euler. E aí tem isso, ó. E são 6 faces octogonais. São 8 faces triangulares. Você vai pensar, se são 8 triângulos, 3 vezes 8, 24, mais 6 octógonos, 6 vezes 8, 48. Não, mas para aí, do que eu te falei, ó. São 8 triangulares, 3 vezes 8, 24, sim, mas aquela aresta que eu conto, ela é de 2 faces sempre, então tem que dividir por 2, não é 24, divide por 2. É só tu pensar no amor é meio filho da puta ali, ó, que resolve pra ti a questão. O número de arestas é a metade do número de faces vezes o número de arestas por face. Tá, mas tem 2 tipos, professor. Tudo bem, faz as duas e juntas, elas fazem parte do mesmo poliedro, faz as duas e juntas. Olha lá, ó. Vamos ver o que seria. Ó, são 1 meio de 6 vezes 8. Então, é 1 meio de 6 vezes 8. Ou divide por 2 direto, né? Esse 1 aqui nem precisa colocar. Ó. 6 vezes 8, divide por 2. Aqui também, ó. 1 meio de 8 vezes 3. Tá? 1 meio de 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Dividiu por 2, 12. Tá? Tranquilo, né? Então, o que acontece aqui? É só tu fazer a continha aí que tu acha o número de arestas neste poliedro. Ó,
6 vezes 8, 48, dividiu por 2, 24. 3 vezes 8, 24, dividiu por 2, 12. 24 mais 12, 36 arestas, então, tu tem nesse poliedro. Agora, vamos lá. Tu quer saber o número de vértices. Tu sabe que são 36 arestas. Mas olha só, são 6 faces octogonais e 8 faces triangulares. 6 mais 8 quer dizer que são 14 faces no totais. No total, tem 14 faces. Então, tu tem 14 faces e 36 arestas. Ora, se eu lembrar do, vamos fazer amor a 2 aqui, ó, vértices mais o número de faces. 6 mais 8, 14. Tem que ser igual a 36 mais 2. Olha só, simplesmente aplicar aí, ó. 38 menos 14, eu vou descobrir que o número de vértices é 24 vértices nessa figura. Tá certo? Mas existe isso, professor, uma figura que tem 6 faces octogonal e 8 triangulares. Existe um negócio desse aí? Será que existe essa figura? Claro que existe. Está aí ela. Ó, aqui a face que a gente tá, a figura que a gente está falando. Se tu observar, tem 6 hexágonos e tem 8 triângulos. Ó, o que eu te disse? Que cada aresta ela faz parte de 2 faces, por isso que a gente divide por 2. E quando tu faz 6 vezes 8, é porque tu pensa nestas figuras aqui. Então são 6 com 8 arestas. Tá certo? São 6 octogonais. Certo? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um cubo truncado. Tirou os cantos do cubo, ó. Tirou ali esses cantos e sobraram ali, ó, triângulos. Foi isso que ficou aqui do lado. Tá? Tranquilo? Então, tá aí a figura no momento que eu pego uma figura com 6 octógonos e 8 triângulos. Vamos um golinho d'água aqui. Fechou ou não? Me entendeu como é que tá esse negócio aí? Bueno, então agora fechamos essa ideia inicial. Vamos seguir adiante aí? Posso partir? Vou dar um minutinho para o pessoal que está copiando aí. Tá? Um minutinho para vocês. Vê se me acompanhou. Ok? Esperando o pessoal copiar aí. Todo mundo entendeu do que a gente está falando? Bueno, se me entendeu, vamos seguir adiante aí? Vamos seguir, vamos continuar esse nosso papo aí? Bom, então feito essa primeira definição, definimos o que é um poliedro, fizemos a relação de Euler, a gente vai continuar esse papo para falar o seguinte, ó. Se vocês observarem, o que são sólidos regulares, também vai aparecer para vocês os poliedros de Platão, o que são isso? Baseado nas relações que a gente conhece, a gente consegue comprovar que só existem 5 sólidos que são chamados de regulares, 5 poliedros de Platão. Só existem 5, não tem como construir mais. Quais são estes sólidos e o que é um sólido regular? Um sólido regular é quando todas as faces são polígonos regulares iguais. Bom, polígono regular, lá da geometria plana, é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Então começamos por aí. Sólido regular tem que ter todos os lados e todos os ângulos iguais. E além disso, num vértice concorrem sempre o mesmo número de arestas. Não pode acontecer de num vértice ter 3 arestas, no outro vértice ter 4 arestas. Não pode acontecer isso. Tá? Tem que ter sempre o mesmo número de arestas. Ok? Então vamos lá. Olha só. O que é isso? Sólido regular vai ser o tetraedro. Olha só. Tetra é 4. Edros é fácil. Lembra da aula de geometria plana? Que eu fiz com vocês assim, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono. Aqui também vai acontecer, só que agora é edros. Então eu tenho tetraedros, um
hexaedro. O que é um hexa? São 6. Então, o prefixo ele se remete ao número de faces que aparecem agora. Então, agora eu tenho um tetraedros. O que é o tetra? Tetra são 4. 4 faces. Ó, se tu observar a figura, tu tem o que aqui? Ó? 4 triângulos equiláteros e todos os vértices aqui, ó, tem 3 triângulos, tem 3 arestas concorrendo nele. Então, o que é um tetraedro? É uma figura que tem 4 faces, todas as faces são triângulos equiláteros, as faces têm que ser polígonos regulares, então tem que ter lados e ângulos iguais, então triângulos equiláteros, são 4 triângulos equiláteros, e se tu olhar num vértice, sempre tem 3 arestas. Então isso é um tetraedro. Além dessa, o que existe? Um hexaedro, né? Esse a gente conhece bem, né? O cubo, né? A gente fala bastante dele porque é o dadinho que a gente está acostumado, né? Então esse aí a gente conhece bem. Um hexaedros. Ó, hexa são 6 faces. O que tu tem aqui? Para ser um hexaedro regular, ele tem que ter, para ser um hexaedro regular, tu tem que ter 6 quadrados, tu tem que ter 6 quadrados, então se tu observar as figuras, todas são quadrados, e sempre num vértice, de novo, olha só, concorrem 3 arestas. Então tu tem 6 quadrados e num vértice concorrem 3 arestas, ok? Então aí tu tem um hexaedro regular, tetraedro regular, hexaedro regular. Como eu disse, só vão existir 5 figuras geométricas que possuem essas características. Todas são figuras regulares, todas têm os mesmos ângulos, todas têm as mesmas medidas de arestas, num vértice sempre tem o mesmo número de arestas. Só vão existir aí 5 figuras que são assim, ok? Então, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, olha só, octaedro. O que é um octaedro? Octa são 8. Então, o que tem aqui? 8 faces. Se tu observar aqui, ó, tem 4 triângulos aqui embaixo, 4 triângulos aqui em cima. Tem um octaedro. Então, tu tem 8 faces, 8 triângulos equiláteros. E se tu observar aqui, ó, num vértice sempre tem 4 arestas. Então, octaedros. Professor, eu posso dizer que é um tetraedro um em cima do outro? Não, não pode dizer que é um tetraedro um em cima do outro. Não é verdade. Se fosse um tetraedro um em cima do outro, ia acontecer de num vértice ter 3 faces, que era a ponta do tetraedro, mas na emenda dos 2 tetraedros ia ter 4 arestas. Então ia ter 3 arestas num vértice e 4 arestas no outro. Não é um tetraedro em cima do outro. Até porque se fosse um tetraedro em cima do outro, ia ter que emendar 2 faces e ia ficar só 6 arestas. Ia ser um hexaedro. Mas então tem um hexaedro. Não, mas os ângulos não são todos iguais e numa aresta, num vértice, não tem sempre o mesmo número de arestas. Hexaedro regular é o cubo. É esse que a gente está acostumado. O que tu pode? Tu pode até me dizer assim, ó, o octaedro regular, eu posso pensar que ele é então 2 pirâmides quadrangulares, um em cima do outro? Posso. 2 pirâmides de base quadrada, uma em cima da outra. Aí fecha, tá? Aí tem como tu pensar. O tetraedro, o octaedro, ele é 2 pirâmides quadrangulares com base quadrada, uma em cima da outra. Aí vai fechar. Ok? Tranquilo, pessoal? Então fechamos aqui o que é um octaedro. Então tem o tetraedro, o hexaedro, o octaedro. Tá? Bom, vamos seguir adiante aí. Tem também um dodecaedro. Um dodecaedro. O que é um dodecaedro? Ó, dodeca. Dodeca são 12. Então, tu tem aqui nesse aqui 12 faces,
todas regulares, então todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Num vértice aqui, ó, tem 3 arestas, em qualquer vértice tem 3 arestas. Num vértice tem 3 arestas e todas as figuras são pentágonos regulares. Então tu tem pentágonos regulares em todas as tuas faces, tá? Aí tu tem o dodecaedro, tá? Dodeca. E além disso, tem o tetra, o hexa, o octa, o dodecaedro e tem também o icosaedro. Ó, o icosaedro. O que é um icosaedro? Que bagulho é esse? Icosaedro. Olha só, o icosaedro 20 são 20 faces. Se tu observar aqui, ó, são 20 triângulos que tem aqui. Todos triângulos equiláteros. Todas as figuras aqui são triângulos equiláteros, onde num vértice sempre tem 5 arestas. Qualquer vértice aqui, ó, sempre tem 5 arestas. Isso são figuras regulares, tá? Então tu tem o tetraedro, tu tem o hexaedro, 4 faces, 4 triângulos equiláteros com 3 arestas no vértice. São 6, um hexaedro, 6 quadrados com 3 arestas no vértice. Tu tem aqui 8 triângulos equiláteros com 4 arestas no vértice. Tu tem aqui 12 faces, 12 pentágonos com 3 arestas no vértice e um icosaedro, 20 triângulos com 5 arestas em cada vértice. Tá aí a ideia então, e só tem esses. Não existe outro polígono regular. Poliedro, desculpa, polígono não, né? Polígono tem. Não existe outro poliedro regular. Porque o que vai acontecer? Ah, mas professor, e se eu quiser desenhar um decaedro? Bom, tu pode desenhar um decaedro, mas ele não vai ser regular. Isso está comprovado matematicamente pelas operações que a gente conhece, pelas outras situações que envolvem a geometria, que isso não é possível de tu criar um outro poliedro regular. Certo? Então tá aqui as situações. Alguns podem até me dizer assim, professor, eu conheço essas figurinhas aí porque eu tenho jogos de RPG, tem alguns dados, tem o dado com 4 faces, um dado com 6, o dado com 8, o dado com 12 faces, existe, né? Professor, mas lá tem o dado de 18 faces, mas eles não são regulares. Pega ele e analisa lá para te ver como eles não são todas, em todos os vértices não tem o mesmo número de arestas. Todas as figuras não são iguais. Os regulares vão ser só esses aqui. Certo, pessoal? Tranquilo? Conseguiu me entender aí, então, essas definições de poliedros regulares? Definimos ela aí, confirmado ela aí? Bom, então passamos adiante. Vamos seguir nesse negócio aí? Vamos adiante? O que a gente precisa trabalhar? A gente vai trabalhar com volumes. Olha só. O que acontece? Quando tu entra na geometria espacial, como eu disse no início, tu vai trabalhar com geometria plana, só que agora tu vai passar a ter 3 dimensões. Essa é a diferença. Vai ter geometria plana, só que agora tu vai ter 3 dimensões. Essa é a diferença. O que surge de novo é esse conceito de volume. No momento que tu sabe o que é o volume, está feita a geometria espacial. Eu preciso só saber o que é volume. No momento que eu sei volume, acabou, está feito. Geometria espacial é isso também. É a mesma coisa, são os mesmos elementos da geometria plana. Se tu teve, e eu me preocupei em fazer isso contigo, detalhada a geometria plana com os elementos que precisa, trabalhar espacial aqui é bem tranquilo. Tá? E eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei as áreas na plana, eu vou começar o volume da espacial. O que eu vou trazer para ti? Vamos falar sobre o conceito de volume? O que é o conceito? Como é que a gente calcula? O que a gente fala de um volume?
Se tu voltar na geometria plana, eu falei para ti assim, ó, lá na geometria plana a gente falou em área, que era a superfície. E aí eu fiz assim, o que é 1 metro quadrado? É um quadrado de 1 metro por 1 metro. Bom, eu vou partir daqui no volume também. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. O que é 1 metro cúbico? Eu pegar um cubo, um hexaedro regular, uma caixa que tenha 1 metro por 1 metro. Se eu pegar 1 metro aqui, 1 metro de profundidade aqui, ó, e 1 metro de altura aqui, então 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, se eu pegar uma caixa dessa aqui, ó, eu tenho 1 metro cúbico. Isso é 1 metro cúbico, ok? Então partimos desse conceito. Se tu pegar uma caixa, tu tem 1 metro cúbico. Agora, e se eu botar aqui, ó, eu vou botar aqui do lado outra caixa aqui, ó, bota aí, outra caixa aqui. O que tu tem? Se tinha 1 metro cúbico aqui, quando eu juntar duas, eu tenho 2 metros cúbicos, certo? Então, 1 metro cúbico, agora eu tenho 2 metros cúbicos. Tá, vamos botar mais caixa aqui. Bota mais aí. Ó, o que eu juntei? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 dessas aqui. Então, se eu pegar 5 caixas, eu tenho 5 metros cúbicos. Acho que a ideia é tranquilo para todo mundo me entender, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar mais caixas e vamos empilhar aqui. Vamos botar do lado, ó. O que eu fiz? Eu tinha 5 e eu botei mais 5. Então agora eu tenho 10 metros cúbicos. E se eu botar outra? O que eu fiz aqui? Botei mais 2. Então, se tem 5 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 5 metros cúbicos nessa minha monta de caixa, aí o que eu fiz? Ó, eu tenho 5 aqui na frente e eu empilhei aqui do ladinho, ó, 4. Então, 4 vezes essas 5 caixas. Foi isso que a gente fez. Tinha 5, depois eu botei mais 5, mais 5, mais 5. Então, o que eu fiz? Que juntando todo mundo aqui, eu tenho 4 vezes as 5 caixas. Eu tenho 20 metros cúbicos. Então, se eu botar 5 caixas por 4 caixas, 4 vezes 5 a gente tem 20 metros cúbicos. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma pilha, vamos empilhar agora as caixas uma em cima da outra aqui? Vamos jogar outra para cá. Ó. Se eu botar outra aqui em cima, olha, tinha 20. Botei mais 20 aqui em cima, 40. Se eu botar mais 20, 20 mais 20 mais 20, ou 20 que tinha aqui embaixo, ó, eu tinha 20. E agora eu empilhei de modo a ter 3 vezes esse 20. Então, quando eu faço essa pilha toda, o que eu tenho? Nessa pilha toda aí, tu tem 3 vezes os 20 metros cúbicos que estavam bem embaixo. Tá? Tinha 20, mais 20, mais 20. 3 vezes 20. Então, tu tem 60 metros cúbicos nessa pilha toda. Por que são 60 metros cúbicos? Porque são 60 cubos de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Mas por que são 60? Porque tinha 5 vezes 4 deu 20. E agora 20 vezes 3 deu 60. Ou seja, na verdade esse conceito, então ele surge por quê? Porque era 5 vezes 4, 3 vezes. Esse é o conceito do volume. Quando a gente fala de volume, o conceito dele surge e por isso que a gente diz assim, ó, isso vezes isso vezes isso. Por isso que o volume, o conceito de volume surge a partir daí. É a capacidade que tem de colocar coisas ali. Tem 60 caixas de 1 metro cúbico, então tem 60 metros cúbicos. Isso é o que tu tem que imaginar para começar a conversa. Por isso que a gente já sai naquele volume básico, quando chega lá no paralelepípedo, que calma, eu sei, eu já falo disso, tá? Não está na hora ainda, mas assim, por isso que quando a gente chega neste
momento de falar de um paralelepípedo, a gente diz assim, volume é isso vezes isso vezes isso. Por isso que tu faz o produto das 3 dimensões, porque é isso que tu faz aqui. Tu pega isto vezes isto, tu vai saber quanto que cabe embaixo, vezes quanto que tu empilha aqui. Essa é a ideia, esse é o conceito que tu precisa trazer para o dia a dia, aí tu consegue trabalhar bem facilmente com esse negócio. Tá certo aí? Me entenderam até aqui? Vocês conseguiram entender isso que eu falo até aqui? Então, se vocês entenderam, aí a gente passa adiante, aí a gente consegue seguir adiante. Observem que, isso a gente vai falar depois, daqui a pouquinho, tá? Mas observem aqui, ó, o que é esse 5 vezes 4 que a gente fez aqui no início? Foi as caixas que a gente botou aqui embaixo. Então, o que é isso que a gente tem aqui embaixo? O que a gente tem ali embaixo, na verdade, a medida que tem embaixo é a área onde tu vai colocar as caixas. Então, tu parte daquilo que está na base, olha bem as palavrinhas que eu estou falando. Isso vai virar fórmula depois. Mas se tu acostuma a palavra, é mais fácil de entender. Aqueles 5 vezes 4 é a área que tu botou as caixas. É a área da base. É a área que tem embaixo daquelas caixas. Então, tu parte daquela área, 5 vezes 4, para saber quantas caixas tu consegue colocar aqui, e depois tu empilha 3 caixas. Então, tu tem uma altura de 3 caixas. Este é o conceito que a gente vai trazer para trabalhar com volume. É o que tem embaixo, a área da base, para ver quanto eu consigo colocar, vezes a altura, quanto eu consigo empilhar. Então, se tu parar para ver, ó, eu já te trouxe a fórmula principal, que a gente vai falar daqui a pouquinho nos poliedros, nos poliedros específicos em cada um deles. Eu já te trouxe a fórmula sem falar em fórmula, trazendo um conceito. Ó, quantas caixas cabe aqui, nessa superfície? Então, na área que está embaixo, que vai dar a base para esse sólido. Então, a área da base, vezes quanto eu consigo empilhar? A altura que vai ter essa pilha. Então, eu fiz a área da base vezes a altura. Isso é o volume. O volume nada mais é do que a área da base, ó, vezes a altura. Isso é o que tu vai fazer de volume. Tá? Volume vai ser isso, a área da base vezes a altura. Certo? No básico, claro, vai ter situações, calma lá que a gente chega nela, mas no básico, aí, começamos. É isso que eu preciso. Certo? Me entendeu até aqui? Conseguiu acompanhar até aqui a ideia? Se tu conseguiu acompanhar, já iniciamos bem. Ó, volume, conceito, sem fórmula. É o que está embaixo, vezes a altura. Esse conceito é a diferença que existe da plana para a espacial. Tu tem a plana, a espacial agora vira barbada, porque só vai ter esse conceito a mais. O resto, tu vai ver que é tudo a mesma coisa que a geometria plana. Tudo a mesma coisa. Não tem nada demais. É tudo a mesma coisa. Ok, pessoal? Tranquilo? Bueno, vamos fazer o seguinte, então. Vamos adiante desse negócio aí e vamos trazer um conceito a mais para a gente introduzir os próximos assuntos. Bom, depois que a gente sai do conceito de volume, eu vou trazer para ti os conceitos das figuras propriamente ditas. Tá? Eu vou trazer para ti o conceito das figuras propriamente ditas. E o que eu quero que tu me entenda para começar a conversa? O que é um prisma? Que bagulho é esse? O que é um prisma? Aqui nós vamos introduzir os nossos conceitos, ok? Olha só, quando eu falo de um prisma, eu vou falar para ti assim, ó, que um prisma é um poliedro que tem duas bases paralelas e congruentes, mesma medida, que são iguais, e que tem faces laterais que são quadriláteros. Isso é um prisma. Ok? Bom, para a gente começar essa conversa, para vocês entenderem o básico, para depois a gente trazer as figuras, eu vou fazer o seguinte, ó.
eu vou apresentar uma ideia básica para vocês primeiro. Porque essa ideia básica ela não vai servir só para prisma, tá? Então assim, eu vou te trazer a ideia aqui, mas eu quero que tu transfira ela depois para outras figuras. É isso que eu quero fazer contigo, tá? Então faz essa ligação que é o que nós vamos buscar agora. Olha só, primeira coisa, o que é um prisma reto? Para ser um prisma reto, o que eu falei que era um prisma primeiro? Tem que ter duas faces paralelas e congruentes. Então, se tu olhar essa aqui, ó, e esse aqui, são duas faces sempre paralelas, congruentes. Se tu olhar, isso aqui é um triângulo exatamente igual a isso aqui. Mas o que define ser reto? O que define ser reto é isso aqui, ó. Se tu observar a aresta lateral e a aresta da base, ou se tu quiser, tu pode olhar toda a base, se a aresta lateral for perpendicular, quer dizer, forma ângulo de 90 graus, com a base, ou com as arestas da base, é porque isso ali é um prisma reto, ok? Bom, mas e quando é que eu tenho um prisma oblíquo? Olha só, como eu disse, neste momento, o que eu quero de vocês? Os conceitos, as ideias, tá? Então, olha só, eu tenho um prisma reto, a gente diz que ele é reto, quando a aresta lateral, ela é perpendicular à aresta da base. Eu tenho um prisma oblíquo, quando a aresta lateral e a da base não formam ângulos de 90 graus aqui, ó. Na verdade, quando a base em si, né, o plano que forma a base, esse aqui é de fato, e a aresta lateral, quando o plano da base e a aresta lateral não formam 90 graus, quando é diferente de 90, aí ele é um prisma oblíquo. Então, ó, a base e a aresta lateral formam 90 graus, ele é reto. Não formam 90 graus, ele é oblíquo. Bom, como eu disse, tá? Eu estava te trazendo conceito. Esse conceito aí, ele é válido depois para outras figuras. Por exemplo, a gente vai falar do cilindro. O que é o cilindro? O cilindro é um cano, é tu pegar redondo em vez de pegar uma base quadrada. Se a base for redonda, eu também posso ter um cilindro reto, um cilindro oblíquo. Isso pode acontecer nas outras figuras. Mas professor, se eu tiver uma pirâmide, as arestas não são perpendiculares à base. Bom, mas daí é devido ao formato da figura. Mas, por exemplo, se tu pegar a altura de uma pirâmide ou de um cone depois futuramente, elas vão estar bem no centro da base. Isso é o que vai trazer ela a ser reto ou oblíquo. Tá? Mas, professor, e o que eu vou fazer de diferente nesta aqui ou naquela ali? Nada. A ideia de trabalho nessa aqui ou nessa aqui vai ser exatamente a mesma. Quando a gente fala de geometria espacial, vocês vão ver que eu vou trabalhar com áreas e volumes. O volume disso aqui ou disso aqui é o mesmo. Exatamente o mesmo. E as áreas, eu vou pensar exatamente da mesma maneira. Não vai mudar nada. Então, tu só tem que entender o que é um e o que é outro, porque vai vir na questão. Existe um princípio chamado princípio de Cavalieri. Existe um princípio chamado princípio de Cavalieri, que me diz assim: se eu puder seccionar infinitamente o meu prisma com infinitas faces paralelas à base, e estas faces são todas iguais, isso garante que o volume do prisma oblíquo e do prisma reto é o mesmo. O que é isso? Vocês conhecem um baralho. Não conhece um baralho, já viram uma pilha de livro, uma pilha de cadernos, uma pilha de folha de ofício, mais bonito ainda. Pegar uma pilha de folha de ofício ou um baralho. Quando tu tá jogando baralho, tu vai lá, tu pega o baralho, a face dele, se eu pegar o baralho e botar ele, todas as cartas uma em cima da outra, ele é um prisma. Se eu botar as cartas todas alinhadinhas, ele é um prisma reto. Agora, se eu pegar as cartas e inclinar para o lado, assim, ó, quando tu embaralha o baralho da capuchada de carta, assim, que ele fica inclinadinho, o que vai acontecer? Ele vai ficar inclinado. Mas não mudou o volume de carta. Então, estando todas alinhadas ou inclinadas, não muda o volume de carta que tem ali.
Pega uma pilha de folha de ofício, toda bonitinha, alinhadinha assim. Ele é um prisma, porque tu tem uma base que é um retângulo, em cima é um retângulo, tu tem faces laterais que são quadriláteros, pode ver que funciona, né? E é um prisma reto. Se tu inclinar aquela pilha, der uma entortada nas folhas, assim, desalinha as folhas, vai ficar oblíquo. Mas ele não passou, não mudou o seu volume. Então, a ideia do volume não muda se as folhas estiverem reto ou torta. Não vai mudar se ele é reto ou oblíquo. Então, o volume vai continuar sendo exatamente o mesmo. É como se eu pudesse pegar isso aqui, ó, pegar isso aqui assim, entorta para lá, porque não vai mudar o volume que tem aqui. Tá? Então, a ideia do volume é esta aí. Certo? Então, só para a gente trazer que reto e oblíquo são exatamente essas coisas aí. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Então, olha só, vamos seguir nesse negócio aí. Vamos seguir ainda nessas definições para a gente poder ir adiante. Uma outra definição que eu quero trazer antes de falar de fórmulas para vocês também, tá? Quando se fala em prisma regular, o que é um prisma regular? O que é uma figura regular? Essas definições, pessoal, elas sempre são referentes à base. Quando eu digo para ti que o prisma é regular, o que eu estou falando é que a base desse prisma é um polígono regular. É isso que eu estou falando. A base dele é um polígono regular. Olha só, se a base é um polígono regular, eu estou te dizendo isso. Ó. A figura que tem aqui embaixo é um polígono que tem lados iguais e ângulos iguais também aí. Ok? Tranquilo o que eu estou falando? Então a ideia é esta aí, quando a gente está falando de um prisma regular. Tranquilo, pessoal? Fechamos até aí essa primeira ideia? Então, só para deixar claro para todo mundo do que a gente está falando, trazendo aí essa última coisinha que eu queria trazer para vocês, tá? Ó, então, só para a gente fechar essa última ideia aqui, porque isso é o que vai ser usado nas outras coisas. Quando eu falar de reto, eu estou te dizendo que as arestas laterais são perpendiculares à base. Oblíquo não. O que muda? Nada. A ideia, a maneira de pensar é a mesma. E lembra que tu pode alinhar isso aqui para cá. E aí tu tem um prisma reto também. É o princípio de Cavalieri. Tá? E quando eu falar de um prisma regular, e eu estou te trazendo esses conceitos hoje, antes de falar das fórmulas, para mim depois poder utilizar esse conceito lá, quando eu chegar na pirâmide, quando eu chegar no cilindro, que a ideia vai ser a mesma. Tá? Então hoje eu não trouxe as fórmulas das áreas de volume propositalmente. A próxima aula a gente segue daqui e a gente pega o prisma e a gente começa a botar os elementos aí para vocês. Ok? Por hoje era isso, valeu, fechamos aqui, seguimos do prisma na próxima aula, ok? Um abraço para todos, até mais, tchau!